Esse daqui é o trem do arrependimento. Então, quando você pega um trem, o trem ele tem um destino, né? Ou ele vai para a luz, ou ele vai para estudantes, pensando nesse trem daqui. O que acontece? Você tem ali algumas baias para você entrar, e aí está escrito uma placa, escrito estudantes. Se você entrar naquela lá, ele vai em direção a estudantes. E tem do outro lado, se você atravessar, uma placa escrito luz, ele vai para a estação da luz. E aí vamos imaginar que você quer ir para a luz. Você quer ir para a luz e aí você entra no trem errado. O que acontece, gente? O arrependimento é isso. Primeira fase do arrependimento, você entrou no trem errado. Você percebe que você está no trem errado logo de cara? Dificilmente. Você já pegou trem ou metrô errado aqui? Eu já peguei. Eu sou fera em errar caminhos, né? Eu entro no trem, fui lá. E aí o que você percebe? Gente, tem um mapinha ali, é para ele ir para cá, ele começa a ir para o outro lado do mapinha. Aí você fala, colocaram o mapinha errado. O cara bem insistente no erro, né? Mas de primeira você não percebe, depois você olha no mapa, você vê as coisas, você fala, peguei o trem errado. Então essa igreja é a primeira fase do trem do arrependimento. Você entrou no pecado, você percebe que é pecado. Você não tinha percebido ainda, você estava lá na boa. O Espírito Santo fala, isso daí está errado. Aí você olha dentro do trem e fala, estou indo para o lugar errado. Não estou indo para a luz. Pegaram? Estou indo para Guaianazá agora para caramba. E aí você percebe aquilo. Aí depois, o que você faz, gente? Você fica sentado esperando ir para o lugar errado? Não, você sai do trem. E isso é muito importante quando a gente fala de arrependimento. Eu sei que é errado. Você vê que o pecado é errado, mas você não sai do pecado. Continua indo para a estação errada. Vai lá e sai do trem. E aí às vezes a gente pensa que parou por aí, né? Só que não parou por aí. Depois que você saiu do trem, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o outro trem agora na direção certa. Então você tem que perceber que é pecado, sair do pecado e começar a andar na direção correta. Então arrependimento é isso. Às vezes a gente julga muito mal. A gente pega uma pessoa, veio assim, ela chega no púlpito chorando e tal, a gente fala, está arrependida. Não sei. Ela chorando ali, talvez ela tenha percebido que ela está no caminho errado. Talvez ela esteja saindo do trem. Mas a gente ainda não tem um histórico para saber se realmente ela pegou o trem indo para o lugar certo. Aí por isso que as pessoas dizem assim, mas a pessoa no domingo está lá arrependida, chorou, e na segunda-feira está fazendo tudo errado. Não, aquilo lá não é arrependimento genuíno. Aquilo lá é uma culpa, é uma conscientização, é um peso, é um medo de ser descoberto. Mas aquilo não é arrependimento. A Bíblia diz assim, mostre frutos como prova de arrependimento. Então o arrependimento dá fruto. Arrependimento não é reconhecer o pecado. Arrependimento é reconhecer o pecado, sair do pecado e começar a andar na direção certa. Então esse é o trem do arrependimento. Aqui foi